maravilhosos estudantes, a mais uma aula do nosso aprofundamento. Estamos aqui continuando as nossas reflexões e viemos aí de 2 aulas de entrevista. Então, agora é para a gente também aproveitar todo aquele conhecimento que a gente adquiriu aí, né? Tudo que a gente viu de novo e aprendeu aí nessas entrevistas, assim como nas nossas aulas, porque a gente é incrível, né? E aí, agora a gente vai voltar um pouco, né? Na verdade, continuar, porque a última entrevista a gente falou um pouco sobre como a desinformação, né, atrapalha muitas vezes esse processo de mudança, né, na sustentabilidade. Então, não só dentro das nossas casas esse processo de desinformação, mas até em nível institucional. A gente vai voltar nessa temática, mas hoje a gente vai dar uma olhada em algumas notícias e analisar um pouco como elas funcionam. Então, para a gente começar efetivamente a nossa aula, a gente passa pelo nosso mapa de shopping, que é onde estou, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Então, vai aparecer para vocês aí na tela. O nosso aprofundamento é o hashtag Quem Divide Multiplica. A nossa unidade curricular é a de olho na informação. E o nosso componente curricular é o conhecimento humano e a sua aplicabilidade. Essa é uma aula da atividade 4, aula de desenvolvimento 3, e o nome dela é Que as Palavras Têm Poder. Por causa que justamente boa parte, né, das manipulações que a gente até viu nas aulas específicas sobre manipulação da informação, é justamente o uso da retórica, né, ou, né, da falácia lógica. Então, boa parte do processo de fake news não vem necessariamente de inventar dados falsos, não vem necessariamente de você utilizar imagens ou coisas que foram editadas. Mas boa parte das mentiras, e eu não vou nem usar a palavra mentira, mas desinformação que a gente tem, é por causa que as pessoas, na verdade, elas utilizam do texto como uma ferramenta para te enganar. A maneira com que eu me expresso, as palavras que eu escolho para me expressar, elas fazem total diferença no significado que eu vou conseguir daquela frase. Então, a maneira com que muitas vezes essas informações são colocadas para nós, é que ali é que está o maior processo de manipulação. As palavras que são escolhidas, o tom em que isso é escolhido, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido um professor de língua portuguesa, eu ia falar redação, mas enfim, língua portuguesa ou até outras disciplinas, que todo mundo usa redação na vida. Mas assim, que quando você faz uma dissertação, você não é legal você colocar opiniões muito enfáticas, é importante que você dê espaço para que a pessoa que esteja lendo o seu texto, ela também entre num processo reflexivo, tal. A maneira com que você escolhe, dando informações mais enfáticas, deixando para a pessoa pensar, ou na verdade enviesando ela de tipo, olha, a consequência foi essa e gerou tal coisa. Mas aí é você que acha. Isso, por exemplo, é uma maneira de justamente colocar você de que tipo, olha, eu tô te dando as informações, se você quer estar errado, a escolha é sua. Essas informações podem nem ser verdadeiras. Então, a maneira com que a gente constrói a nossa retórica, a maneira com que a gente constrói a maneira com que a gente se comunica, ela é muito importante nesse processo. E ela é muito importante em todos esses processos. Porque até quando a gente não fica claro, muitas vezes, o que é sustentabilidade, tipo, sustentabilidade é só árvore, sustentabilidade é só natureza. Não, sustentabilidade tem o social, tem o econômico. Mas espera aí, o econômico não é versus o social? A maneira com que a gente também, muitas vezes, não fica claro essas informações é porque a maneira também com que ela é posta, muitas vezes também não é clara. Mas o ponto ela não é clara porque ela é só mal escrita, o que pode acontecer porque, cara, né, nem todo dia você está inspirado para escrever Camões, entendeu? Às vezes pode ter sido um texto só mal escrito e acontece. Né? Ou será que essas informações elas foram escritas dessa maneira justamente para poder gerar aí a questão da dúvida? Fechou? Eu lembrei de um negócio agora, nada a ver com a aula. A ver também, mas não, que é do canal antirracista, porque senão eu esqueço. Porque às vezes eu sou essa pessoa. Então, não esqueçam que a gente tem o canal antirracista no YouTube. Provavelmente os meninos, durante a aula, devem colocar, né, as coisas aqui, mas fiquem em paz. Tá lá, é só jogar CMSP Antirracismo, você acha o canal lá. Fechou? Só para eu não esquecer. Então, hoje, a gente vai olhar para algumas notícias. A gente
até já deu alguma olhada nelas, mas hoje a gente vai olhar para essas notícias, que são notícias reais, a maioria delas eu peguei do Deutsche Welle, que é a onda alemã, traduzindo, mas é o jornal da Alemanha, porque, no caso, direito aberto, obrigada, Deutsche Welle, muito obrigada pelo direito aberto às suas notícias. E então a gente vai ler essas notícias e a gente vai entender muitas vezes como a gente pode pegar aquelas, né? Vou te ensinar como criar uma fake news hoje. Não, mentira. A ideia não é a criação de fake news. A ideia é justamente a gente entender sobre como mudar muitas vezes uma palavra, o jeito que você escreve, pode dar um outro significado, pode gerar ali certos problemas que justamente ao invés de tudo bem, entendemos o que está acontecendo, vamos resolver, pode gerar aí fake news que acabam, ao invés de ajudar na resolução de problemas, atrapalhar muito mais. Então, vai aparecer para vocês aí na tela, essa é uma notícia sobre contaminação além do garimpo. Então, essa daqui especificamente, ela é uma notícia, porque outro ponto, eu sempre falo para vocês, quando a gente fala sobre saber se uma informação é verdadeira ou não, é sempre importante você ver se a pessoa trouxe as fontes. A fonte está aqui. Essa notícia, né, essa matéria foi escrita pelo Rodrigo de Oliveira. Eu risquei em cima do nome dele, mas dá para entender. Rodrigo de Oliveira Andrade. Ela foi publicada na revista FAPESP número 265, de março de 2018, tá? O link está aqui embaixo e aqui está o nome da matéria, tá? Então, essa é a fonte da onde eu tirei essa notícia, tá? E a revista FAPESP, obviamente, ela é um meio de comunicação aí confiável. Então, bora lá. Contaminação além do garimpo. Áreas da Amazônia alagadas por hidrelétricas podem aumentar os níveis de mercúrio em peixes consumidos por moradores locais. Então, num estudo foi publicado pela revista Ecotoxicology and Environmental Safety, né, que é ecotoxicologia e segurança ambiental, os pesquisadores argumentaram, né, que os ribeirinhos de Tucuruí, tá? Então, tem um lugar específico, não é tipo ribeirinhos, mas peraí, ribeirinhos da onde? No caso, a gente está dando que os ribeirinhos de Tucuruí e, principalmente, que foi um estudo publicado, e aqui tem aonde ele foi publicado. Se você entrar no site da revista FAPESP, ele também vai te dar o link desse estudo, tá? Estão se contaminando a partir da ingestão de peixes. A primeira suspeita era de que o envenenamento pudesse ser uma consequência de atividade garimpeira, tá? Isso porque os casos de contaminação por mercúrio na Amazônia quase sempre estão associados com a extração de ouro. Por quê? Por causa que quando você peneira o ouro, então você está lá, você vai lá, peneira o ouro, normalmente você coloca mercúrio para separar esse ouro, tá? Então eles utilizam mercúrio. E lembrando, o mercúrio é um metal pesado, então ele... tanto que, quando eu era jovem, a gente usava termômetro com mercúrio, né? Era um termômetro de vidro e tinha mercúrio dentro, que era o que a gente usava para medir febre. Só que o mercúrio... Eu já era adolescente quando eles proibiram esses tipos de termômetro. Talvez você encontre por aí, porque talvez tenha gente que conseguiu conservar um termômetro de vidro inteiro. Mas o mercúrio ele não é mais utilizado para essas coisas justamente porque ele é um metal pesado, cancerígeno, e metais pesados se acumulam no corpo. Não só no corpo, mas no meio ambiente. Então, não é aquela questão de tipo, mano, firmeza, ingerir algo que não deveria. Vou eliminar a hora que eu for no banheiro, xixi, suor, qualquer coisa que seja. Não, metal pesado, ele se acumula no corpo e ele fica no corpo. E isso inclui corpo tanto de seres humanos quanto de animais. Eu até... nada a ver, mas tudo a ver. Eu vi ontem, acho que foi ontem, falando que, por exemplo, camarão, as pessoas normalmente falam para não comer a cabeça de camarão, né? Eu sei que tem sopas, refogados feitos com cabeça, mas que normalmente quando falam para não comer a cabeça do camarão é porque os órgãos dele ficam ali. E justamente é onde se acumulam os metais pesados, então se você tira, você consegue diminuir se houver algum tipo de contaminação, tá? Mas enfim, então é comum que os mineiros despejem aí o mercúrio na sua forma líquida, lembrando que a temperatura ambiente, o mercúrio ele é líquido, tá? Então eles jogam essa mistura na areia e no cascalho,
que eles tiram do rio para atrair o metal precioso e, com isso, eles acabam liberando grande quantidade de mercúrio no ambiente. Mas, aqui ó, o segredo do rolê, mas, quando analisaram o histórico da região, eles começaram a constatar a existência de vários pontos de mineração, só que nenhum desses pontos estava ligado à extração de ouro. Então, se é outro tipo de mineral que não necessita de mercúrio, tudo bem, você tem ponto de extração, mas se esse ponto de extração não é de ouro, significa que você não tem a incidência de mercúrio. Quer dizer, pode ter dependendo do tipo de extração, mas nesse caso, o que esse mercúrio estaria fazendo lá, se o tipo de extração que tem ali não envolve esse tipo de metal? E aí, por isso, eles sugerem... Tá vendo que aqui ninguém disse fatidicamente. Eles sugerem que a principal fonte de contaminação para o mercúrio seria decorrente de um efeito indireto provocado pelo funcionamento da hidrelétrica Tucuruí, construída entre 74 e 85. E aí, qual é o ponto dessa matéria? Ela é uma matéria verdadeira, revista FAPESP, tem um estudo publicado, tem todas as informações, vocês podem ir nesse site, buscar tudo. É o que eu falo, nunca, mesmo quando vocês veem professor ou pessoas que vocês... eu estou dando muita importância para mim mesma, mas assim, sempre que vocês veem, mesmo pessoas que vocês confiam e que vocês têm credibilidade, ainda assim, se você não acha que eu estou falando besteira, que eu tirei de um lugar que não é confiável, não tome a minha palavra como verdadeira. Pega o link, abre, pesquisa, olha a fonte, olha se tem realmente esse estudo, porque assim, se você não vê, qual é a certeza que você tem que eu estou falando a verdade? Você só vai confiar na minha boa vontade, que eu sou uma boa cidadã e eu só estou querendo te informar? Esse é o ponto. Então, qual é o principal? Vamos começar por essa notícia. A gente viu que essa notícia, a primeira coisa é que ela não estabelece uma causa absoluta. Ela diz que, por mais que o garimpo seja uma das principais causas de liberação de mercúrio, né, principalmente na área amazônica, o fato é que foi observado que não neste caso, porque os garimpos que tinham ali perto não tinham correlação com essa... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Com essa contaminação de mercúrio. Mas que isso, muito provavelmente, tem a ver com a presença de uma hidrelétrica. E aí, o que acontece? Eu poderia olhar para isso aqui e falar, pô, ele não está me dando muita informação, firmeza, mas ele me deu algumas coisas aqui. Se eu, por exemplo, imagine, eu sou a pessoa que constrói a hidrelétrica. Eu tenho interesse, mano, que eu não quero dizer que o BO é meu. Eu não quero pegar esse BO pra mim e falar, ai, gente, mouse, fui eu. Não. Então, o que eu posso fazer? Muitas vezes, eu não vou pegar isso aqui e dizer pra você que isso é inválido. Eu posso só escrever isso de outro jeito. Ao invés de dizer que existiu essa parte, eu ignoro essa parte do texto. Eu só ignoro. Isso aqui não existe, isso aqui, né? Eu não li essa parte. E aí, quando eu subo aqui, tá escrito, ó, quase sempre são associados. Aí, o que eu faço? Eu pego aqui, eu vou até limpar a tinta do slide. Então, vamos apagar tudo aqui. E aí, o que eu faço? Eu começo. Áreas da Amazônia, vamos lendo junto e construindo esse texto. Então, vamos lá. Áreas da Amazônia alagadas podem aumentar níveis de mercúrio em peixes consumidos por moradores locais. Eu só excluí a parte da hidrelétrica. Mas isso já mudou muito. Por quê? Porque a Amazônia, ela alaga naturalmente. A gente tem períodos de cheia de rios na Amazônia. Então, se eu só tirar a parte da hidrelétrica, áreas da Amazônia alagadas. Bom, então quer dizer que nas áreas onde o rio está subindo, está tendo contaminação de mercúrio. Eu já estraguei a informação inteira. Eu já peguei essa notícia, eu já transformei ela em outra coisa. Aí eu venho aqui para baixo e falo assim, ó, um estudo publicado, que eu tenho que também dizer que eu tenho alguma fonte. Na revista, muito provavelmente você não vai ler, nunca ninguém lê, né? Os pesquisadores argumentam que os ribeirinhos do Tucuruí estão se contaminando a partir da ingestão de peixes. Aí, ao invés de eu falar da primeira suspeita, eu posso colocar aqui. Suspeita-se,
aí eu só adiciono C, suspeita-se de que o envenenamento pudesse ser consequência de atividade garimpeira. Isso porque os casos de contaminação por mercúrio na Amazônia, eu apago esse quase sempre, estão associados à extração do ouro. E é comum os mineiros despejarem mercúrio em sua forma líquida, mistura, blá, 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 até liberarem grandes quantidades de mercúrio no ambiente. E aí essa parte aqui do histórico da região, eu só ignoro. Então, de uma notícia, se vocês perceberem, eu excluí uma palavra, cadê? 2, 3, 4. E uma parte do texto. E aí, para você confiar ainda mais em mim, sabe o que eu faço? Eu jogo uma aspas aqui, ó. E eu falo, gente, eu peguei essa notícia da revista FAPESP e ela tá me dizendo isso aqui. Aí você vai falar, bom, mas e as partes que você tirou? Simples, gente, só bota aqui, ó, um parênteses, 3 pontinhos. Fala assim, não, eu suprimi o texto porque ele era muito grande. E aí, por ele ser muito grande, eu dei uma resumida. E é isso, gente, as áreas contaminadas, as áreas alagadas da Amazônia estão com aumento de nível de mercúrio, né? Vocês sabem que a Amazônia alaga. E aí, a gente pode perceber que como na Amazônia sempre está associado a ouro, isso quer dizer que isso não tem nada a ver com a minha hidrelétrica. E assim, eu estou tirando isso, tá? Da revista FAPESP. Então, vocês podem confiar no que eu estou falando, eu estou garantindo para vocês a informação. Vocês entendem que tirando 3 palavras, 4, vai, e arrumando uma, eu dei outro sentido a um texto que é verdadeiro, e eu ainda posso dar a fonte, porque se eu pegar só trechos disso aqui, eu ainda tenho parte do texto original. Só que se você não for entrar no site da revista FAPESP, se você não abrir o site do estudo, você nunca vai saber. Então, isso, por exemplo, é uma das maneiras que isso é uma falácia, por exemplo, lógica. Bom, a maioria das contaminações por mercúrio são feitas por garimpeiros, na Amazônia. A Amazônia está com altos índices de mercúrio. Então, se é o garimpo que gera mercúrio, a hidrelétrica não tem nada a ver com isso. Então, a construção dela e o que está acontecendo com ela está firmeza. Ninguém precisa ir lá ver se está tendo algum vazamento, se a estrutura do prédio está antiga e isso está fazendo com que libere certos materiais que deveriam estar retidos. Nada disso vai ser feito. Simplesmente porque eu só arrumei um texto de uma maneira que agora você acha que a culpa são dos garimpeiros e do alagamento da Amazônia. Então, esse é o tipo de relação que a gente tem com a desinformação. Às vezes a gente acha que a desinformação ela é tipo uma notícia falsa do zero. Mas o ponto não é a notícia falsa do zero. Por causa que mudando 1, 2, 3 palavras, a maneira com que eu estou dizendo, eu altero todo o sentido de uma notícia, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma notícia. Essa daqui, quem escreveu foi o Bernhard Grassler. E essa, sim, já é uma notícia do Deutsche Welle, de 17 de novembro de 2015. Segurança alimentar agrava catástrofes, diz estudo. Aqui está o link. Outra coisa que eu não comentei no slide anterior. Normalmente a gente coloca qual foi a última data de acesso, quando é site, tá? Quando é livro, não. Você só coloca a edição. Tipo, a 6ª edição do livro nunca vai ter mudança. Você vai comprar a 6ª edição, vai ser a mesma que eu tenho. Agora, quando você fala de site, esse site pode ser editado, ele pode ter saído do ar, a notícia pode ter caído. Então, normalmente, para a gente falar, olha, eu vi nesse site e eu garanto que estava lá, era colocar essa data. Mas é óbvio que se o site não estiver mais lá, muito provavelmente parte do que você escreveu pode cair por terra. Fica a dica. Então, vamos lá. Insegurança alimentar agrava catástrofes, diz estudo. Então, o relatório global de riscos de 2015 mostra a relação entre falta de alimentos e desastres. Quando eventos como terremotos, secas atingem um país numa situação de abastecimento instável, catástrofes se potencializam. Então, alimentação e catástrofe. Aí a gente tem aqui um pedaço do texto. Lembra que eu falei para vocês? Eu não coloquei o texto inteiro. Então, eu tive que colocar aqui essas chaves com 3 pontinhos, que quer dizer que o texto continua, mas eu parei a citação, tá? Então, vamos lá. O melhor abastecimento para pessoas em região de crise e campos de refugiado
é tão necessário quanto o fornecimento de alimento em regiões de catástrofe. E aí afirmou o Peter Milk, que é diretor da aliança, a gente ignora porque está escrito em alemão, o meu alemão é péssimo, durante a apresentação do relatório. Em termos numéricos, isso não seria um problema, pois já hoje são produzidas mundialmente mais quilocalorias de alimento por pessoas do que o necessário. O problema continua sendo a distribuição injusta, o desperdício e as perdas durante colheita e transporte. Então, a gente tem aqui o relatório global de risco e ele fala sobre o problema de como a falta de alimentos ela acaba piorando certas situações que já estão acontecendo. Só que aí, bom, eu não quero que esse problema seja meu. Eu quero dizer que a culpa é das pessoas que não sabem se organizar. Por causa que se a culpa for minha, se a culpa for do governo, se a culpa for do Estado, se a culpa for de uma empresa, for de outro país, for de uma associação, cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Mas eu não tô afim de fazer nada. E a única pessoa que pode me obrigar a fazer alguma coisa é a população e o governo. Mas, normalmente, se forçado pela população. Então, o que eu faço? Eu olho essa notícia e eu escolho o que eu coloco. Então, o relatório, eu posso até deixar. Então, relatório global de risco mostra a relação entre a falta de alimento e desastres, quando eventos como os terremotos atingem um lugar com abastecimento instável. E aí eu tiro essa questão do risco de catástrofe, porque eu também não quero deixar você tão preocupado assim. Eu só quero dizer que é um problema, mas eu também não quero fazer você achar que é um problema tão grande. Porque isso é uma outra coisa. Muitas vezes, essas notícias, elas até podem trazer elementos de veracidade, mas uma das artimanhas também é você diminuir o valor disso. Então, tipo assim, sei lá, mano, o prédio tá pegando fogo, tá tudo assando, e aí eu chego pra você e falo assim, não, imagina, mas teve uma sala ali que ficou intacta. Você acha que se tivesse tudo isso de fogo, a sala do bombeiro ia ficar intacta? Não ia, gente, nem foi isso. E aí, só que eu posso ter esquecido de te contar, não é o caso, eu nem sei se isso existe. Então, eu mesmo tô contando uma fake news. Aí vamos dizer que a sala que eu tô te falando é a única sala do prédio que ela foi feita ali para ser resistente a fogo. E aí eu só chego para você, e eu só não conto essa parte, eu só chego e falo assim, mano, nem foi tão ruim o incêndio, teve uma sala que ficou inteiraça. Eu estou diminuindo o peso daquilo. E por eu estar diminuindo a gravidade e o peso do que eu estou te falando, isso já vai fazer você olhar e falar, mano, a galera tá fazendo um estardalhaço, a galera tá falando um monte de coisa. Pô, mas nem foi tudo isso, por que a galera tá causando tanto? E aí, ao invés de você, vamos dizer, não só você, mas de todos nós, a gente olhar e falar, mano, deu ruim, vamos ver o que a gente faz, a gente vai falar, mano, a galera tá exagerando, só para fazer festinha, então desencana. Essa, por exemplo, é um dos métodos. Então, aqui, eu estou diminuindo o fato de que o abastecimento instável aumenta, né, potencializa desastre. E aí eu coloco uma melhor distribuição para as pessoas em regiões de crise e campos de refugiado é tão necessário quanto o fornecimento de alimento em regiões de catástrofe. Aí eu boto um especialista. Eu tiro essa frase de contexto, e aí eu tô falando pra você, gente, pelo amor de Deus, eu tô citando o moço aqui, o Peter Milk. E é isso, então eu tô te dando uma fonte confiável. Só que aqui embaixo, eu falo, em termos numéricos, eu tiro essa parte, só coloco em termos numéricos, não é um problema. Aqui está falando que não seria um problema. Eu só troquei o tempo verbal. Ao invés de não seria um problema, estou falando que não é um problema. E só de mudar o tempo verbal, eu já tirei todo o peso. Porque o não seria o problema, eu estou dizendo, olha, até não seria, mas é. Se eu estou dizendo não é um problema, então não tem problema nenhum. Então, em termos numéricos, não é um problema. Tira esse pois, coloca hoje, são produzidas mundialmente mais quilocalorias de alimentos. E aí eu tiro quilocaloria, porque eu não quero dizer que é justamente, não necessariamente no volume. Então eu tiro aqui, são produzidas mundialmente, aliás, eu tirei o mais, mas deixo mais. Mais alimentos por pessoa do que o necessário. E aí sou eu que estou distribuindo injustamente. Então o problema continua a ser, bom, se a distribuição é minha, eu corto a distribuição injusta e só coloco que
o problema continua a ser o desperdício e a perda durante a colheita e o transporte. Então, a culpa é sua, porque você está desperdiçando. Aliás, a culpa não é sua, porque provavelmente esse problema nem foi no Brasil. Então, na verdade, a culpa não é nem do brasileiro, a culpa é do moço que está lá em outro país, vamos dizer que é o Canadá. Hoje eu estava falando de Canadá, vai ser o Canadá. Então, a culpa não é do governo, a culpa não é das empresas, a culpa não é de ninguém. Sabe de quem é a culpa? Dos canadenses, que estão fazendo o quê? Desperdiçando comida, entendeu? E dos produtores, porque os produtores é que estão perdendo isso em colheita e transporte. Mas eu não vou dizer que eu, enquanto, por exemplo, um país, eu faço uma distribuição injusta de alimentos. Um ótimo exemplo, distribuição da vacina. Tiveram países que tinham um número absurdo de vacinas, que dava para vacinar a população deles 30 vezes. Estou exagerando, tá? Então, fique claro, isso é um exagero. Mas existiam países que tinham mais doses do que o necessário, enquanto outros países não tinham o suficiente. Por quê? Distribuição injusta. Só que aí o que acontece? Se eu disser que a distribuição é injusta, eu estou pegando a culpa para mim, que eu, enquanto governo, eu, enquanto país, eu simplesmente falei que o meu país era muito mais importante do que todo mundo. E, cara, isso soa tão egoísta, isso soa tão zoado. O que eu faço? Não fui eu que distribuí injustamente. As pessoas estão desperdiçando. E é muito mais fácil você apontar a culpa para um desconhecido do que para um conhecido. Porque a gente sempre vai falar, realmente, a culpa é das pessoas. Tá vendo? Ó, o fulano ali deixou uma bisnaguinha no almoço. Tá vendo? Desperdiçando comida, não comeu a bisnaguinha. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas falácia lógica. Eu ligo duas coisas que não tem nada a ver e eu gero um sentido, eu gero um significado. Então, qual é a proposta? Eu trouxe outras notícias, a gente já viu algumas delas. Essa, por exemplo, é O Mundo se Afasta da Meta de Eliminar a Fome. Essa é do Munir, eu acho que é Gaed. Também é do Deutsche Welle. Essa já é uma notícia um pouco mais nova, 14 de outubro de 21. Também está o link aqui. Tem essa da etnia Warao, que busca a vida melhor no Brasil. Também, essa, no caso, é da BBC. Essa é da BBC de 15 de abril, tá? Foi feita pela Thaís Carranca. E qual é a ideia? A proposta para vocês hoje, já que a gente está vindo nessa crescente, é vocês fazerem um levantamento de pesquisas. E aí, eu já trouxe duas notícias. Eu até recomendaria que você pegasse essas duas notícias e você fizesse esse mesmo movimento que eu. Lê essa notícia. O que você poderia mudar, o mínimo possível, para dar outro significado para ela? E a ideia é que, assim, não é uma aula ensinando a criar fake news, mas é muito pelo contrário. É para a gente entender que, às vezes, a gente acha que a desinformação é um bagulho mega complexo, que, tipo, nossa, você tem que fazer redações e planos mirabolantes. Às vezes até tem. Às vezes você precisa de um planejamento. Né? Eu até deixei, eu acho que em algumas aulas atrás, um vídeo do Cid do Não Salvo com a maior trollagem da história do mundo, que foi na Copa de que ano? Não sei, manjo pessimamente de Copa. Que saiu a notícia em vários jornais de que a Coreia do Norte estava dizendo que eles estavam ganhando a Copa. Foi notícia no New York Times, foi notícia em todos os lugares do mundo. E aí o Cid veio falar que era tudo mentira, que era um plano de 6 meses para trollar aí a mídia. Então, às vezes é elaborado, não vou tirar esse benefício. Mas muitas vezes é simplesmente a maneira com que você escreve, a maneira com que você passa informação. Então, faça o levantamento de pesquisas, façam esse exercício que eu fiz aqui na aula, só que façam com essas duas notícias, né? E aí elabore um texto jornalístico que você vai apresentar os apontamentos de veracidade, né? Então, o que garante que essa notícia ela é verídica ou não? Para que justamente você possa argumentar sobre a importância da não disseminação de notícias falsas. Então, espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de avaliar a nossa aula. Próxima aula a gente vai falar sobre sociedade de risco, do Ulrich Beck. E eu acho que é isso. A gente se fala então na próxima aula. Um beijo, não esqueça de avaliar. E do canal de Educação Antirracista. Fechou? Um beijo, até a próxima.